a gente acha que nada vai acontecer nunca. E quando acontece? Como que você se prepara? Né? E se você acordasse amanhã, a gente viveu isso no meio da pandemia, e se você acordasse amanhã e fosse novamente diante dessa situação, você já não se preparou naquela época, descobriu o quanto você era despreparado, você teve total consciência que você precisava se organizar, passaram-se 6 anos, você não se preparou, e amanhã você acorda diante da realidade novamente. Dá pra dizer que o que a gente passou em 2020 foi um tubo de ensaio para algo que possa acontecer? Foi um balão de ensaio. Balão de ensaio. Foi um laboratório inteiro? Foi um laboratório inteiro de ensaio, né, daquilo que... Porque pensa, se a gente pensasse... Vamos pensar, né? Você para a humanidade inteira. Você testa como que ela vai se comportar diante de um cenário de lockdown. De você não poder sair de dentro de casa. E outra, segundo a maioria, se gerou um governo nesse período do lockdown. Sim. Que é o governo digital. Que tudo foi subordinado. E eles tinham a verdade absoluta. E o questionasse era negacionista. E qual que é hoje o governo mais forte que tem? Qual que é a mão mais poderosa hoje de todas? Qual que é, Léo? A mão mais poderosa de todas? Militarmente? Hoje? Não. A mão mais poderosa. Qual que é o dedo mais perigoso de todos hoje? Não sei. É o dedo que tem o on, off da internet. Desligou a internet e acabou com o mundo. O cara que tem o poder de fazer isso aqui, ó, no teclado. Tlec. E quem é esse cara? O cara que chega pra você e diz assim, ó, ou você paga o que eu quero, ou você não vende, você não compra, você não paga, você não administra, você não abastece, você não faz nada. Hoje, se desliga a internet, todo mundo é pobre. Você tá entendendo? Hoje o poder mais poderoso que existe, o poder mais foi gerado na pandemia. Porque a pandemia foi o balão de ensaio para produzir esse governo, um governo do dedo, que tem a pessoa que o dia dizer, eu sou o dono do poder de dizer assim, ó, eu vou desligar a internet. Eu não sei quem que tem esse poder hoje de dizer assim, ó, acabou, caiu. Mas o homem que levantar a mão e dizer assim, olha, a partir de hoje o dedo é meu e eu tenho esse poder de dizer assim, ligo e desligo. Esse é o governo mais poderoso que existe hoje. Hoje não tem governo A, B ou C. O governo digital é o governo mais poderoso que existe. E o pior, ele é invisível, né? Ele é invisível, né, a gente não sabe, a gente não tem a persona do vilão, a gente não sabe quem ele é. Exatamente, não sabe quem ele é. E hoje ele pode transformar todo mundo em zumbi. Então, igual eu comentei, hoje, eu acho que todo mundo que tá assistindo, a gente também, se desliga a internet hoje, caiu o aplicativo do meu banco, acabou. O que a gente vai ter dinheiro para se manter durante 3 meses, 6 meses? Por isso que eu falo, cara, que a minha melhor metodologia é o escambo ainda. O escambo é a ferramenta mais segura de todas. É eu poder vender o que eu sei. Tipo assim, eu poder negociar com os outros o que eu sei fazer. Tipo assim, com todo respeito, aprender uma função útil que possa ser comercializada. No meu caso, vamos dizer assim, eu sou massoterapeuta, então eu posso vender minha massagem. Entendeu, cara? Vai tipo trocar assim, pro cara do mercado que vai ter eu vou trocar arroz. pelo cara do mercado, vou trocar por arroz. Eu vou ter que montar umas planilhas para ele, ajudar a administrar, prestar uma consultoria. Entendeu, cara? Do tipo assim, então a gente olha para isso por quê? Então, uma forma de estar preparado também é ter esse poder de escambo. Exatamente, uma forma de você estar... Por isso que a gente fala do quê? Quando você vai estudar preparação de verdade, sem teoria da conspiração, sem estocar papel higiênico, sem fazer nenhuma loucura... Então, a gente pode entrar na parte do sobrevivencialismo, papel higiênico, a gente pode entrar na parte do sobrevivencialismo, porque não é só para o apocalipse zumbi, mas é para tudo na nossa vida. Pode acontecer muita coisa a qualquer momento. Vamos lá. Prática, situacional. Você sabe trocar o pneu do carro, cara, sem precisar de seguro? Então tá. Você sabe trocar o pneu do carro? Sabe olhar hoje se pelo menos a chave que te deram é a chave do parafuso da sua roda? Porque já tem que conferir? Tem que conferir, se não é só na hora que tá sem o pneu furado ali, já era. Se você calibra o step junto com os outros 4 que você calibra, se você calibra, né?
Se calibra. Se você sabe qual que é a medida da Os água. homens de hoje em dia estão pedindo pro cientista calibrar. Se você sabe qual que é a medida da água do seu carro, se você sabe como fazer a leitura do óleo, Sim. você sabe. Cara, você precisa saber essas coisas. Uma Você dica, não é quanto mais luz, melhor. Você tá apontando uma luz no teu carro, vai levar no mecânico. Exatamente. Você saberia se orientar de onde acabasse. Precisou parar e abandonar o seu carro. Você sabe se orientar? Não sabe se orientar. Você não consegue. Você você só sabe caminhar de tênis. Dependendo do lugar, eu não vou com os meus tênis. Exato. Não, você só sabe caminhar de tênis. Para você poder sair e andar, você tem que ir lá, tem que colocar a bermudinha certa, o tênisinho certo, a meinha de compressão. Aí você tá numa situação no qual você vai ter que sair para andar. Você vai ter que, peraí, eu vou lá em casa buscar meu equipamento. Calma aí. Poder, né? Preciso da minha mochila. Preciso da minha mochila. Não, cara, você tem que estar preparado, irmão. Você tem que pegar um dia seu sapato, sua bota, sair andar com ela, entender. Você consegue caminhar 20 quilômetros hoje se precisar? Emergencialmente fazer alguma coisa, você consegue se deslocar? Você tem que pôr tudo isso na ponta do lápis. Isso é extremo. Não, cara, é sobrevivência. Nesse primeiro momento é sobreviver. Sobreviver o quê? Sobreviver às vezes não vai ser com proteína, vai ser com carboidrato, pelo menos por uns 3 dias. Tipo, você vai ter que começar a entender que nem sempre você vai ter tudo na mão e você vai ter que fazer o processo da adaptação. E o processo a sobrevivência vem da capacidade da adaptação. Você aprender a adaptar. Você não pode ser quadrado. Onde que as pessoas morrem no processo de crise? Crise pode acontecer a qualquer momento. A gente teve a greve dos caminhoneiros, a gente teve a pandemia, teve muitas crises já. E isso não foram nem as grandes, né? Sim. Presta atenção no seguinte, a gente estava usando o Apocalipse Zumbi, essa ferramenta de cultura geek, para te alertar sobre coisas que você pode fazer na prática, tá? A gente aprende a fazer essa leitura, a gente pega tudo aquilo que é bom, a gente aplica na nossa vida. Então, assim, o Apocalipse Zumbi te ensina que você precisa estar preparado. Você não precisa ser um Brad Pitt, né, cara, ex-militar, galã, né? O Aquiles, né? Nossa, o Aquiles cara, da vida para fazer tudo certo. Você só precisa entender pequenos ajustes que você precisa fazer na sua vida prática para te dar pelo menos 3 dias aí para você poder se orientar. E começando na prática, né? Se a gente começou uma crise, a gente tá com esse problema, a primeira coisa que vai acontecer é a quebra da sociedade e o caos generalizado. Então o que ia acontecer? O mercado e as lojas ia ser saqueados já quando começasse, ia ser muito, muito rápido, ia começar a ter a falta de recurso básico como água, comida, e quem ia sobreviver era quem tá preparado para as primeiras 72 horas. É isso que eu falei. Porque a pessoa vai estar com fome, vai estar com sede, ela vai começar a invadir o mercado, ela vai começar a invadir a casa dos outros. Isso daí pode acontecer, isso aconteceria nesse cenário. Então o que a gente fala, o que o sobrevivencialismo fala muito? De você ter pelo menos 3 meses preparado de recurso. Água, comida e os itens de higiene básico. Então já começa por aí. A água, comida, medicamento também, né? Importante ter. A mochila, com os itens ali, lanterna, faca de sobrevivência, essas coisas. Armas, se possível. E os itens de comunicação também. É bem importante ter um rádio, alguma questão, caso... Imagine se acaba a internet, se acaba... Isso é o básico do sobrevivencialismo. É o que você precisa ter como atitude interna, né, cara? Isso. A desenvolver. Consciência situacional. Consciência situacional. Aprende essa palavra. Situacional. Consciência situacional. Você observar tudo ao teu redor. Você parar. Primeira coisa, cara. Regra base. Para. Senta. Come. E relaxa. É sério. É a primeira coisa que eles te ensinam você a fazer. É parar, sentar, comer. Você tem que gastar primeiro. Se você tem como fazer isso nesse primeiro momento, você está numa situação de crise, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é parar, sentar, comer e descansar. E aí você entra no espírito de consciência situacional. Aonde é que eu tô? Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Se você tentar
resolver do jeito, na reação, a probabilidade de você se dar mal é muito rápida. Porque eu acho que essa é a reação de mais de 90% das pessoas. Sim. Igual, tá acabando, falaram que é muito importante o papel higiênico. A pessoa comprou 6 meses de papel higiênico em casa, não precisava. Mas, vai acabar a gasolina. A pessoa vai lá e nem precisava, nem usa o carro, encheu o tanque. Então você tem que entender assim, consciência situacional, mobilidade, né? Você não pode ficar preso naquele lugar. Não digo que esses 30 minutos te dão consciência situacional para que você possa sair dali. Você precisa ter noção de mobilidade. Primeiro, cara, aprenda isso. Você tem que estar bem. Então se prepare, treine. Você vai ter que encontrar o recurso certo. Vai ter que achar onde tem água, onde tem abrigo e comida são prioridades, né? Confiança seletiva. Nem todo mundo que é sobrevivente do seu lado é teu aliado. Eu acho que provavelmente não vai ser. Né? Essa é uma situação precisa. Nem todo mundo que está com você é seu aliado. E o propósito, se manter vivo. Então não pare e não desista. Então quando a gente está pensando, vamos usar a ferramenta do apocalipse zumbi para despertar em mim, na minha e na sua vida, uma consciência de preparação. Independente se você acredita ou não, independente de você não acompanha, eu não gosto de ficar olhando essas notícias aí porque isso me entristece, isso me gera situação de negativa ou coisas do gênero. Cara, eu vou te dizer, cuidado. Você pode ser pego de surpresa e, como diz o meu amigo Léo, você entrar para comprar um pão e já tá todo mundo zumbizado do seu lado. Aí já era. Aí já era, né? Então o que a gente precisa entender? Cara, primeiro que você precisa entender é desenvolva inteligência emocional, desenvolva consciência situacional e comece a se preparar de verdade para aquilo que é importante na sua vida. E vai assistir um filminho, né? Tem que assistir. Ajuda, cara, ajuda você a assistir esse filminho. Vai que você resolve ser um Brad Pitt do que nem Arma Guerra Mundial Z, né, então, cara, é interessante porque imagina, se a gente for pensar em apocalipse zumbi, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o tipo de zumbi que a gente está enfrentando. Cada tipo de zumbi vai ter que ter uma tratativa diferente. Uma tratativa diferente. Porque se for aquele lento, também você pode morrer, mas você tem que ser esperto, porque ele vai te pegar na quantidade. Se for o lento do The Walking Dead, normalmente eles morrem, não pra um zumbi, pra dois, mas é porque eles entraram no lugar errado, foram pra um lugar que não deveria, morreram, foram emboscados e morreram. Então tem que tomar cuidado teria que tomar cuidado com o ambiente. Com o ambiente, você tem que fazer a leitura do ambiente. Isso também entra muito na questão do treinamento militar, né? Uhum. Toda vez que o cara que é treinado, ele entra num ambiente, ele faz toda a leitura do ambiente. Ele sabe onde ele tá. Seja num restaurante, seja na casa de um amigo, ele sabe onde tá a saída mais fácil. Se alguém entrar ali atirando, ele sabe onde ele vai se proteger, vai proteger os outros. Tem até um vídeo legal do Navy Seals falando que ele tá numa mesa de podcast, tem umas pessoas assim. Aí o cara pergunta, em quanto tempo você eliminaria todas as pessoas aqui dele? Cara, eu já calculei 7 segundos. 7 segundos eu eliminaria todos vocês. E o cara fala, nossa, 7 segundos, eu ia ter que me levantar, então ia demorar um pouco. Então o cara já tá preparado pra isso. E aí, se fosse aqueles outros tipos de zumbi aqueles mais raivosos, aqueles que são igual do The Last of Us, os parasitas, eles já ia ficar mais difícil já. Então não ia poder ter luta corporal, não ia poder ter contato com eles. Aí ia ter que ficar isolado mesmo, igual eles ficam nas fazendas lá. Agora, se for aquele zumbi do World War Z, aí já era. Aí ia ter que ser só poderio militar e fuzil porque, pra você entender, do Guerra Mundial Z, os zumbis são extremamente rápidos, a infecção é em segundos e o colapso é muito acelerado. Tipo assim, a propagação do vírus ela é muito rápida. É uma questão aí de tomar a humanidade inteira em uma questão de dias. De dias. Né? Não é nem tem até uma questão meses, bíblica, né? No filme, né? Que eles fazem os muros lá e falam, essa galera faz muro há não sei quantos mil anos. E a primeira coisa que esses caras fizeram era fazer um muro. Acho que era lá em Jerusalém, se eu não me engano. Isso.
E aí os zumbis se organizam e rompem o E muro. consegue subir com essas formigas. O diretor ele falou que ele viu as formigas trabalhando juntos. E ele achou que o zumbi ia ser quase que uma coletividade, né? Eles iam trabalhar junto pra destruir quem tivesse ali. Esse zumbi é muito inteligente, né, cara? Esse zumbi do Guerra Mundial Z, cara, eles são altamente adaptáveis, eles se adaptam, né, cara? Cada situação eles vão ser como insetos, né? Eles já nascem programados já, né, pra esse tipo de Eles coisa. são muito brutos, né? Brutais, assim, eles são muito rápidos, muito fortes. Esse seria difícil. Muito interessante, né, cara, que a gente não comentou aqui é a lenda, né, cara? Do Zumbiro, né? Aham. Que ele é um zumbi vampiro. Vamos colocar assim, cara. É um filme interessante, cara, pela dinâmica. Lógico que você vai assistir ele pelo Will Smith, né? Então ele vai ser. Naquela época ele ainda era bom. Ele ainda era bom, né? Recém-vindo do Independence Day, né? Sim. Então, assim, pega muito essa característica do sobrevivencialismo, né? Extremamente alinhado à questão do prepper, né? Do estar preparado, do ter o animal. Então, toda a estética que o Will Smith ele vende é a estética dos preppers mesmo, né, da preparação, bem daquela característica americana. Uhum. Então a gente pode, como eu disse, todos esses filmes que você vai assistir, eles te ensinam muito sobre estar preparado. Uma coisa que a gente tem que entender, o filme ele não é feito por qualquer um ou jogado. O cara que ele vai fazer um filme, ele vai estudar muito pra fazer um filme. Não é porque o cara é o trabalho do cara, ele quer fazer uma coisa de qualidade. Então, o cronograma do Will Smith é muito bem apresentado no filme, a rotina que ele tem pra não ficar louco, as armas dele, o laboratório, a casa dele é preparada para tudo preparado pra isso. Então, o cara que ele tá fazendo o filme, se ele não entende, ele consultou quem entende. Então, a gente pode aprender muita coisa com os filmes se a gente conseguir filtrar e separar aquilo que é só ficção e aquilo que pode ser realidade. Exatamente. E num cenário apocalíptico, cara, onde não tem controle, vamos lá, estoura uma guerra civil, estoura uma crise mundial real, acabou a teoria da conspiração, é aquilo que você vai ter que aprender a lidar situacionalmente. Você vai ter que aprender a lidar rapidamente com a situação. Então você vai ter que pensar de maneira estratégica, você vai ter que aprender a controlar o teu medo, você vai ter que aprender a trabalhar em grupo e você vai precisar do que o Léo falou de uma disciplina diária. Você vai ter que desenvolver essas coisas. Não tem para onde correr. Então se você não tem essa cultura, você vai ter que desenvolver ela de qualquer jeito. E é aquilo que a gente fala. É por isso que 70% vai ficar pelo caminho, irmão. Nas primeiras horas já. Nas primeiras horas. Por quê? Porque vai colapsar junto com a situação. Porque não tem consciência situacional, não tem mobilidade, não sabe se preparar, não se preparou, não tem estrutura psicológica e emocional para se preparar. E eu vou te falar, cara, se uma situação acontece, como no Brasil, como aconteceu lá na Venezuela, uma catástrofe real de um terremoto, cara, eu vou dizer para você, as pessoas não têm essa capacidade ainda desenvolvida. Não tem essa inteligência, não tem essa habilidade, não tem essa skill construída. E não precisa você entrar no apocalipse zumbi para em 10 minutos ter nego roubando o mercado, em 10 minutos ter nego roubando caixa eletrônico, em pouquíssimo tempo as pessoas já começam a fazer o que é errado. Nas primeiras horas ali, tudo já ia ter saque, já ia ter assassinato. Já ia colapsar o sistema. O sistema ia colapsar muito rapidamente. Então é por isso que eu falo. A consciência situacional, ela precisa estar presente na minha e na sua vida. Se você é cristão, mais do que qualquer coisa, você precisa estar ciente da situação. Não acha que é teoria da conspiração. Isso é real. Queridos, estamos sentados sobre um barril de pólvora. Eu vou dizer para você, a gente está sentado sobre um barril de pólvora. A qualquer momento pode acontecer um colapso. E se esse colapso acontece, eu não estou sendo pessimista, eu sou muito realista e prático. Se você precisar sair de onde você está da tua casa hoje, para onde é que você vai? Você não vai para lugar nenhum, meu irmão. Você não tem estrutura, você não tem preparo, você não sabe nem o que fazer. Pelo menos a gente tem que ter um plano, né?